E agora a gente fala de uma nova ferramenta do Banco Central. O Banco Central lançando hoje essa nova ferramenta de segurança. BC Protege Mais. A ideia é permitir que as pessoas ativem de forma facultativa uma proteção que veda a abertura de contas, no nome da pessoa, no próprio nome, ou a inclusão como titulares ou representantes em contas de terceiros. O objetivo é proteger os usuários de golpes e fraudes e preservar também a integridade do sistema financeiro nacional. Só para a gente ter uma ideia, tem uma pesquisa Datafolha, 1 em cada 3 brasileiros sofreram algum tipo de golpe financeiro virtual que acabou causando prejuízo nos últimos 12 meses. Sobre este assunto, nós conversamos agora com Cristiano Vicente, especialista em inovação e tecnologia. Cristiano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thalita. Bom dia aos telespectadores da Band News. Bom, esse BC Protege Mais, o que muda na prática aí para quem está acompanhando? Mesmo porque tem uma parte que eu acabei de ler dizendo que a participação, a adesão é facultativa, voluntária. Mas queria que a gente explicasse para que quem está acompanhando avalie se vale a pena. Perfeito, Thalita. O primeiro ponto extremamente importante é que, de fato, ele é facultativo, então não é uma ferramenta automática que, a partir de hoje, todas as novas criações sem autorização serão bloqueadas. Não. As pessoas precisam acessar o site do Banco Central e optarem para que não haja essa criação de conta de forma indevida. Um outro ponto extremamente interessante é que hoje essa ferramenta ela muda completamente a forma com que as fraudes vêm acontecendo para evitar que as fraudes ocorram, né? Então, o Banco Central acaba tendo uma atuação muito mais ativa agora nesse processo para evitar todos os gastos que existem, todos os custos e fraudes que existem depois que uma conta corrente é criada. Só para a ordem de grandeza, no ano 2004 foram realizadas cerca de 5 milhões de tentativas de fraudes que foram bloqueadas por instituições. Então agora o Banco Central traz mais essa ferramenta para ajudar e reduzir essa ocorrência, essas tentativas de fraudes bancárias também. E proteção nunca é demais, né? Cristiano, toda vez que a gente fala de alguma ferramenta, enfim, alguma criação aí para a proteção de contas e de usuários, eu sempre me pergunto se essas novas ferramentas também vêm acompanhadas de tecnologias para fazer a rastreabilidade desses criminosos. Porque é o que a gente sempre diz, a ferramenta de proteção está aqui, os criminosos tentam de todas as formas, burlar, criar outras alternativas para chegar ao fim ali, que é gerar essa fraude, como nós citamos aí da pesquisa Datafolha. Na tua avaliação, esses sistemas têm conseguido concorrer, andar junto, infelizmente, com essa atividade criminosa no Brasil? Neste caso, Thalita, eu entendo que os criminosos estão, em geral, um passo um pouquinho à frente. Então, por mais que o Banco Central utilize de ferramentas para tentar identificar esses criminosos, obviamente eles já sabem de todo esse processo e utilizam alguns contornos aí para evitar esse rastreio. Então, neste sentido, entendemos que ainda é difícil identificar esses criminosos, tanto que o foco da ferramenta é simplesmente para bloquear a criação, e não na tentativa de identificar quem são esses criminosos que fazem esse tipo de fraude, né? Além dessa parte de rastreabilidade dos criminosos, na tua avaliação, quais são os principais gargalos hoje encontrados ainda, infelizmente, nessa atividade de proteger, de dar mais segurança aos usuários? Quais são os principais desafios que os bancos têm, as instituições financeiras em dar esse tipo de proteção? Não, o desafio é, de fato, a rastreabilidade, né? Cada máquina hoje vinculada à internet, ela possui um IP que é digamos, um endereço eletrônico daquela máquina. Só que, obviamente, os criminosos utilizam mecanismos para burlar esse rastreio, utilizam servidores de países lá fora que não têm tanta preocupação com esse tipo de tecnologia, até são um pouco coniventes com esse tipo de rastreabilidade. Por exemplo, países como Irã é um caso, ou a mesma Rússia. Então, os criminosos utilizam servidores nesses locais e aí, com isso, dificulta qualquer tentativa do Banco Central e de instituições brasileiras de localizar esses criminosos. Então, não imagino no curto prazo, Thalita, alguma ferramenta que consiga rastrear, atingir ou chegar nesses criminosos até o momento, né?
Então, hoje, essa ferramenta ela vai auxiliar, obviamente, esses bloqueios de criação, mas, obviamente, o consumidor também tem que ficar atento a eventuais contas que já foram criadas. Então, existe até uma outra ferramenta do Banco Central chamada Registrato, que todo consumidor pode acessar e verificar o que já tem no passado de contas que já foram criadas no CPF das pessoas, para que, então, elas possam contactar as instituições financeiras e bloquear o acesso a essas contas e cancelar essas contas também. Tem uma outra ferramenta disponível pelo Banco Central. Hoje, quando a gente vai mexer ali no nosso aplicativo de banco, muitos já vêm com aquela mensagem, se você tem conta em mais de uma, né? Deseja compartilhar suas informações, quer dar mais proteção aqui, integrando as informações de um banco para outro. Esse tipo de ação ajuda a proteger mais a sua conta ou acaba expondo mais ainda os seus dados ou te colocando em situações de mais, vou colocar, em um estado mais delicado, né, de dados? Eu entendo que contribui pouco, viu, Thalita? Porque só é possível fazer essa integração se você já sabe que existe uma conta e você é o proprietário daquela conta. Quando algum estelionatário, algum criminoso cria uma conta no seu nome sem você saber, você não sabe que aquela conta existe. Então, é difícil fazer esse vínculo. Por isso que eu comentei da ferramenta do Banco Central Registrato, que lá você mostrar todas as contas, chaves Pix, cheques sem fundo, que tenham sido emitidos no seu nome, até dívidas que estejam no seu nome. Então, essa é uma maneira de você identificar se já ocorreu alguma fraude para tentar correr atrás. E o que eu sempre falo também, acho que a gente até conversou em outra ocasião, Cristiano, sobre o papel ou a contribuição também das ferramentas de IA, né, nesses sistemas de segurança. Na tua avaliação, os bancos têm apostado nesse tipo de alternativa também para levar mais proteção aos clientes? Sem dúvida. As instituições bancárias no Brasil, elas de fato possuem diversas ferramentas para monitorar o perfil dos usuários e identificar qualquer tipo de transação, criação de alguma conta que fuja do padrão, do perfil daquele usuário, daquele clientista. Até inclusive ferramentas para escanear, bater foto, identificar, comparar, para verificar até se não está utilizando uma imagem falsa de uma pessoa. Então, as instituições bancárias hoje, de fato, elas têm muita tecnologia com inteligência artificial para reduzir esses números de fraudes. Tanto que uma pesquisa recente da instituição Serasa fizeram a estimativa de que as fraudes que foram bloqueadas no ano passado, se elas ocorressem, elas gerariam um prejuízo de cerca de 51 bilhões de reais à economia brasileira. Tudo isso muito por conta da tecnologia, da inteligência artificial que esses bancos estão utilizando. Então, já é um grande passo, mas, obviamente, ainda temos alguns pontos a ser melhorados. Como tudo, né? Os golpes vão surgindo e as instituições vão, enfim, avaliando e estudando as melhores maneiras de proteção. Agora, só para compartilhar aqui com quem está nos acompanhando, olha, o site para você fazer, né, enfim, ficar por dentro, conferir os detalhes de tudo desse BC Protege Mais, que é essa nova ferramenta do Banco Central, bcb.gov.br/meubc. Então, bcb.gov.br/meubc para entrar e fazer aí essa adesão do Banco Central, né? O BC Protege Mais, para tentar dar mais, pelo menos, segurança nas suas transações. Cristiano, muito obrigada pela sua participação mais uma vez e uma ótima semana para você. Muito obrigado, uma ótima semana a todos nós, Thalita. Até mais. Até.